vamos conversar sobre Casa Grande e Senzala, do autor brasileiro Gilberto Freire. E hoje vamos abordar a família patriarcal e o tema da intoxicação sexual. É um passado que se estuda tocando em nervos. Um passado que emenda com a vida de cada um. Uma aventura de sensibilidade, não apenas um esforço de pesquisa pelos arquivos. O estudo da história íntima de um povo tem alguma coisa de introspecção proustiana. Publicado em 1933, o livro Casa Grande e Senzala é talvez uma das maiores referências para quem busca compreender os chamados encontros culturais no Brasil, a partir de uma concepção mais contemporânea. Por outro lado, nós temos que sempre frisar que hoje nós temos vários outros estudos que fazem uma crítica da obra freiriana e, ao mesmo tempo, acrescentam outros elementos que muitas vezes passam ao largo da abordagem de Gilberto Freire. A Casa Grande e a Senzala, na verdade, é uma metáfora da situação dos engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro do século XVI até o século XIX. Isso quer dizer que, no final das contas, Freire está buscando uma explicação de como essa cultura mestiça surgiu no contexto da colonização do Brasil, para responder a uma questão fundamental que é o que é ser brasileiro, quem é o brasileiro, como vive o brasileiro, quais são as matrizes desse povo brasileiro e como explicar essas heranças culturais. A família patriarcal é fundamental para entender o que é o engenho no seu funcionamento. Ora, a família patriarcal tem, acima de tudo, a noção de que Deus, Pai, tudo criou e por isso delega de alguma maneira para o homem, para o dono da casa, o proprietário das terras, delega alguma autoridade, delega algum poder, passa-lhe algum poder. Da mesma forma que o rei, recebendo a autoridade divina, também passa para o senhor de engenho alguma autoridade quando lhe dá as terras através da concessão real das sesmarias e aí por diante. Por isso que a propriedade rural é o lugar de atuação do senhor de engenho, que centraliza nas suas ações o comportamento da sua família. E essa família tem a marca não do feminino, da femininidade, mas do pai, do patriarcal, do masculino. Nesse sentido, o engenho, que nada mais é que um latifúndio para a produção de açúcar, é uma área de atuação do senhor de engenho em que o Estado, de alguma maneira, não entra. Primeiro que o Brasil era uma colônia portuguesa, e segundo que interferências externas eram muito poucas ou praticamente inexistiam. Uma dessas heranças diz respeito ao tratamento em que, nas fazendas, no Brasil, durante o processo de escravização legalizado até 1888, é exatamente esse ambiente rural em que o sofrimento da escravidão era maior, em que a possibilidade de saída através da economia da alforria era muito difícil. Diferente, por exemplo, dos escravos que viviam nas zonas rurais, nas zonas urbanas, nas cidades e nas vilas, e também nos arraiais. Havia uma possibilidade maior de, através de processos de coartação, conseguir a libertação do cativeiro, deixar de ser propriedade de alguém. Então o Estado, ele praticamente não atuava, porque ele praticamente não existia nos engenhos ou nesses latifúndios no Nordeste brasileiro. Nós temos que perceber que existem aspectos positivos para Freire da miscigenação, e ele tenta levantar esses aspectos positivos. E nesse caso, ele tenta dizer que o brasileiro criou a sua civilização a partir de encontros culturais. E nesse caso, são encontros culturais muito demarcados. O branco europeu português, o indígena nativo, a figura daquele que vive nas matas,
que vive nas tribos, e um outro elemento, que é exatamente o africano, que vem como escravizado. Ora, essa questão de pensar matrizes raciais para o Brasil, isso é muito mais complexo do que a gente poderia imaginar. Mas nós temos uma tendência a naturalizar isso, infelizmente. Nós esquecemos que essas culturas, essas pessoas que chegam aqui, também, em seus lugares de origem, passaram por fenômenos de aculturação, de assimilação e de miscigenação racial e cultural. Então não há pureza racial e nem cultural. Isso talvez seja uma inocência muito grande, querer buscar na África uma pureza de um elemento XYZ da cultura brasileira hoje. Gilberto Freire não faz isso. Seria também inocência nós imaginar que ele faz dessa maneira. Ele tenta buscar, através da sua metodologia ao escrever o seu texto, ele tenta buscar influências, legados, heranças e contatos em que uma cultura aprendeu com a outra. Em alguns casos, da leitura do livro, se depreende de fato essa noção de que existe o branco, o índio e o negro, e que seriam essas as matrizes raciais e também culturais do Brasil, e que o homem brasileiro, que é a brasilidade, teria surgido exatamente desse encontro entre as três raças, entre essas três culturas. Quando, na verdade, quando nós vamos olhar para o Brasil colonial, as sociedades nômades, seminômades e sedentárias indígenas são incontáveis, da mesma maneira que as tribos africanas, que formavam, no período colonial brasileiro, um certo núcleo de povoamento, que nós podemos hoje interpretar como alguns países. E mesmo assim, hoje, em alguns países africanos, nós temos exatamente o quê? Uma multiplicidade étnica gigantesca. Então, como determinar uma pureza cultural e racial se esses povos, essas culturas também são mestiças nas suas origens? Nesse sentido, nós temos que lembrar, por exemplo, que os portugueses que chegaram no Brasil, muitos deles eram judeus. Ora, então como que eu posso dizer que todo português era católico? Nem todo português que chegava no Brasil era católico. Então eu não posso afirmar que o catolicismo é a pureza cultural brasileira, quando o judaísmo também chegou. Por outro lado, os deuses, as devoções indígenas também faziam parte do Brasil colonial, assim como os povos africanos vão trazer também a sua contribuição para esse caldeirão cultural de religiosidade. A partir de 1532, segundo Gilberto Freire, a Casa Grande se torna um núcleo de dinâmica social. Nós temos que pensar que essa dinâmica social, para Freire, está restrita ao Nordeste brasileiro. Lembrando que no século XVI havia ocupação de outras partes do Brasil por outros povos, e que o Brasil, em vários momentos da sua história, teve a ocupação de holandeses, franceses, a chegada de belgas. Então não é uma coisa tão natural dizer de uma pureza cultural e de uma pureza racial. E nesse caso, a própria colonização brasileira não se limita ao Nordeste. A colonização no modelo freiriano sugere que ali há um núcleo de brasilidade muito forte, mas não é o único. E isso não explica o Brasil inteiro. Seria também uma ingenuidade intelectual pensar dessa maneira. No triângulo das raças de Freire, brancos, vermelhos e negros, ou seja, europeus portugueses, indígenas brasileiros e africanos, nesse triângulo racial é que acontece a mestiçagem. Por isso que em Freire nós vemos muito expressões como mameluco, cafuso, mulato, que são expressões que vão querer dar conta de uma porcentagem da raça no sangue daquele determinado grupo, ou daquela família e por diante. Para Freire, o português que aqui chega, que se estabelece, ele vem para comercializar. Ele vem para fazer comércio. Essa é a principal atividade do senhor de engenho. E nesse caso, esses brancos europeus portugueses que chegam dominam o comércio.
Nós temos que lembrar, então, que nesse caso, os indígenas não estão preocupados com o comércio. E os africanos escravizados também não estão preocupados com o comércio. Então, a atividade comercial é central para o engenho. Nesse caso, esse poder comercial e econômico está nas mãos do senhor de engenho. No caso dos negros, no caso dos africanos, no caso dos escravizados da África, a chegada aqui é para se transformar, se tornar a principal mão de obra para os engenhos. E depois, posteriormente, para a área mineira de mineração do ouro e também dos diamantes, no século XVIII, final do século XVII e início do século XVIII. Enquanto os portugueses se lidavam com o comércio, os índios, por exemplo, lidavam com a catequização dos jesuítas. Tá, mas quem são os jesuítas? Os jesuítas são, na maioria das vezes, portugueses e também de outros grupos europeus, mas os jesuítas vêm com a finalidade de catequização. Ora, catequizar índios é uma forma de fazê-los aderir aos comportamentos culturais tidos como civilizados para aquele contexto. Nesse sentido, esse contato dos portugueses com o comércio, os negros com a escravidão, os indígenas com a escravidão e também com os jesuítas, vai formando um contexto cultural de trocas culturais muito intenso. É nesse sentido que aparece uma figura muito importante na obra de Freire, que é o termo intoxicação sexual. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque a explicação freiriana é muito usada, inclusive nos dias atuais. É aquela naturalização da explicação de que, havendo poucas mulheres disponíveis para o mercado do matrimônio ou das relações sexuais, as índias, as indígenas e as africanas estariam mais disponíveis. Ora, mas elas estão disponíveis não por uma questão de liberdade, mas por uma questão de escravização, de domínio e violência. Então, quando Freire fala da intoxicação sexual, nós temos que lembrar que o intoxicado sexualmente falando é alguém que tem autoridade para se intoxicar. Não dá para imaginar, por exemplo, que escravizados indígenas, escravizados africanos tivessem o mesmo apetite sexual, por exemplo, daqueles que são os donos das terras e que têm todo o poder. Nós sabemos então que a intoxicação sexual é a marca do patriarcado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E na maioria das vezes, essa miscigenação, a base dela é a violência. É exatamente passar por cima de qualquer interesse de respeito ao corpo das mulheres. Existe uma tradição no Brasil muito interessante, que é que, quando nós vamos conversar sobre as famílias, alguém citar, por exemplo, que a bisavó foi pega no laço. Ora, gente, falar que alguém foi pego no laço para se casar significa que eu passei por cima de toda e qualquer possibilidade de diálogo. Aí eu pergunto, como que essa pessoa foi feliz se ela foi amarrada para casar? Ela teve filhos num gesto de amor, de entrega, ou ela foi obrigada a gerar filhos para quem aprendeu? Então a gente naturaliza esses discursos culturais, essas representações culturais, como se fossem gestos de uma certa pureza dos costumes. Ora, toda a origem dessa violência do patriarcado tem muito a ver com essa intoxicação sexual. Nós precisamos entender que a sexualidade é regida pelo pensamento. Não existe algo, um impulso incontrolável. Tudo pode ser normatizado, tudo pode ser regulado pela razão. Ora, dizer que a culpa da intoxicação é das índias ou das escravizadas africanas é simplesmente dizer que a perversão sexual foi provocada pelas vítimas da perversão. Nós estaríamos invertendo tudo. Então o Brasil surge, sim. Em muitos casos, a miscigenação se dá de maneira violenta, através de relações não consentidas, de relações de estupro, de relações de violência do corpo da mulher. Isso é inegável.
E o Freire chama isso de intoxicação sexual. A questão toda é, a intoxicação sexual, quando ela violenta alguém, ela passa a ser então um gesto que nós não podemos naturalizar. E acreditar que isso é natural é simplesmente concordar com a cultura do estupro. Nem reis de Cananor, nem sobas de Sofala encontraram os descobridores do Brasil com quem tratar ou negociar. Apenas morubixabas, bugres. O europeu saltava em terra escorregando em Índia nua. Os próprios padres da companhia precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne. O português fez-se aqui senhor de terras mais vastas, dono de homens mais numerosos que qualquer outro colonizador da América. Essencialmente plebeu, ele teria falhado na esfera aristocrática em que teve de desenvolver-se seu domínio colonial no Brasil. Não falhou. Antes, fundou a maior civilização moderna nos trópicos. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima.